Fala, meu querido aluno! Hoje vamos falar sobre o descritor 4 e identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Quadriláteros é uma figura geométrica plana que possui 4 lados e 4 ângulos internos. Beleza? Vamos falar um pouquinho aí sobre os quadriláteros que mais caem na prova das avaliações externas. No nosso caso aqui, a prova do PAEB. Bom, primeiro, amigos, meus queridos alunos, quero dizer que tem 3 tipos aqui, 3 classificações básicas: paralelogramos, trapézios e outros. A prova vai cobrar geralmente tipos de paralelogramos e tipos de trapézios. Característica importante que você precisa saber: se a questão pedir um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos, meu amigo, é uma dessas 4 respostas. Ou é o quadrado, ou é o retângulo, ou é o próprio paralelogramo, ou é o losango. Pensa no quarteto top. Então, esse quarteto aqui, eles são tipos de paralelogramos, porque eles possuem 2 pares. Repara que 2 pares não quer dizer 2 lados. 2 pares quer dizer isso. Vamos dar um exemplo. Esse lado com esse formam um par. Então, aqui eu tenho um par. E aí, eu pego o lado de baixo, complemento, e o de cima, forma outro par. Ou seja, eu tenho 2 pares, tranquilo? E eles são paralelos porque, vamos lembrar de retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se tocam e elas precisam estar na mesma direção. No caso aqui, elas estão na vertical, tá bom? Como elas estão na vertical e elas não se tocam, tá? Repara que elas têm uma distância entre si. Dizemos que são retas paralelas. E realmente, ó, no retângulo, no quadrado, no paralelogramo e no losango, os lados que são opostos, ou seja, os que estão um de frente para o outro, eles não vão se tocar. Então, eles são lados paralelos, tá? Então, o nosso quarteto fantástico, quadrado, retângulo, paralelogramo e losango, são classificados como paralelogramos. Ou seja, todos eles possuem 2 pares de lados paralelos. Tranquilo? Favorável? Beleza. Trapézio. O trapézio, a característica, a questão pedia assim: qual dos quadriláteros abaixo possui apenas um par? Não é 2 e nem 3, é apenas um par de lados paralelos. É trapézio, meu amigo. Nem pensa 2 vezes. Só que aí pode ser que apareça aqui, ó, 3 tipos de trapézios. Aí você precisa saber a diferença de cada um. Vamos lá, então. Trapézio retângulo. Lembra da palavra retângulo? É isso aí. Lembra do ângulo de 90 graus, né? O trapézio retângulo, a característica dele é que ele possui 2 ângulos de 90 graus, tá bom? Lembra do triângulo retângulo que possui um ângulo de 90? Pois é, o trapézio retângulo possui 2, meu amigo. 2 ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles. Lembra da palavra isósceles? Nosso vídeo aí sobre triângulo isósceles. Lá no triângulo isósceles eram 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. E no trapézio isósceles nós também teremos 2 lados iguais e também 2 ângulos iguais. Esse carinha bem aqui, o trapézio isósceles, já já nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? E lembra da palavra escaleno. Vou até botar de uma cor diferente dos outros. Ei, professor, eu lembro, escaleno é o que é seu diferentão, ó. Então, o trapézio escaleno, ele possui tudo diferente. Os 4 lados e os 4 ângulos de dentro do trapézio escaleno são todos diferentes. Tudo diferente, tá bom? Então, dica do lindoso. Retângulo, lembra do ângulo de 90 graus. Isósceles, lembra, 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. Escaleno é o diferentão. Tranquilo, aqui é o quarteto, aqui é o trio, meu amigo. Então,
Vamos avançar. Bom, dos tipos de paralelogramos, nós falamos do quadrado, retângulo, paralelogramo e losango. Quadrado, 4 medidas, ou 4 lados iguais, ou 4 lados congruentes. E o quadrado também tem 4 ângulos de 90 graus. Só voltando aqui rapidinho. Tá? Isso aqui não pode passar batido, né? Tanto o quadrado quanto o retângulo, eles têm algo em comum. Os 4 ângulos de 90 graus. Qual a diferença? Quadrado tem 4 lados iguais e retângulo não tem os 4 lados iguais. Beleza? Outra diferença, professor, do quadrado e retângulo. Se eu passar uma diagonal aqui, ó, de um vértice para outro, eu vou dividir aqui em 2 triângulos iguais, aqui em simetria, 2 lados simétricos. Mas se eu passar a diagonal no retângulo, eu não vou ter 2 triângulos aqui. Eu vou ter 2 triângulos, mas não vou ter aqui simetria. Como assim, professor? Se eu pegar esse lado e tentar encaixar com esse, não vai encaixar no retângulo, mas no quadrado vai encaixar. Tá bom? Então, posso passar aqui também, ó, outra diagonal. Tá bom? Então, 2 diagonais formando linhas de simetria. Já um retângulo, na diagonal, eu não vou formar aqui uma linha de simetria, tá bom? Fica de olho nisso. O paralelogramo parece um retângulo, né? Inclinado. Ele também tem lados paralelos, como eu falei, ó. Um par e também outro, o segundo par. Por isso que ele é o próprio paralelogramo, né? Então tem 2 pares de lados paralelos, tá bom? Ah, professor, o paralelogramo possui ângulo de 90 graus? Não, nunca. Somente quadrado e retângulo. Losango, vamos falar já sobre o losango. Vamos lá, então. Losango, meu querido. Olha só que legal o losango. Lembra uma pipa, né? Essas pipas mais modernas aí. Vamos lá. Assim como o quadrado, o losango ele possui 4 lados com medidas iguais, ou seja, congruentes. Congruentes quer dizer medidas iguais. Ô professor, então se o losango tem 4 lados iguais, então automaticamente aquele é um quadrado. Não, não posso afirmar isso. Por que eu não posso afirmar isso? Porque os 4 ângulos aqui, eles não são 90 graus. Pegou a ideia? Tranquilo. Segunda característica, os ângulos opostos são iguais. E os ângulos adjacentes são suplementares. Quer dizer suplementares? O somatório tem que dar 180. Bora brincar um pouquinho. Vamos supor que aqui seja 50 graus. O que eu posso afirmar a partir daí? Os ângulos opostos. O que é ângulo oposto, professor? Se ele está aqui, o que está de frente para ele é oposto. Então, esses ângulos opostos são iguais. Uau, professor, de onde o senhor tirou 50? Eu que estou colocando valores aleatórios, tá bom? 50, então, como é oposto, também é 50. A pergunta agora é que não quer calar, quanto mede esse ângulo e esse? Será que também é 50? O que você acha? Vamos descobrir. Bom, uma informação importante, todo quadrilátero, a soma dos 4 ângulos tem que dar 360. Professor, como é que eu faço para lembrar isso? Oxi, pega um quadrado. O quadrado não tem 4 ângulos de 90? 90 4 vezes dá 360. Retângulo, a mesma coisa. Então, qualquer quadrilátero, o somatório dos 4 ângulos tem que dar 360. Então, daí eu posso descobrir esses 2 ângulos que estão faltando. Por quê? Eles são iguais, eles são opostos, ó. Tá bom? E aí o aluno poderia pensar, ah, professor, então eu posso pensar assim, 50 mais 50 dá 100. De 100 para 360, falta 260. Ou seja, a soma desses dois dá 260. Como eles são iguais, 260 dividido por 2 é igual a 130. É um caminho. E realmente, somando tudo, dá 360. Sim, professor, e qual a dica do lindoso? A dica do lindoso está bem aqui, ó.
os ângulos adjacentes. Pessoal, não sei nem o que é adjacente, mas talvez você já deve ter ouvido, aquele bairro é adjacente, os bairros adjacentes, ou seja, os bairros próximos. Então, o ângulo 50, o ângulo que está próximo a ele é o ângulo adjacente a ele, beleza? Então, você quer 50, para dar 180, o somatório dos dois, falta quanto aqui? 130. Mesma coisa aqui, ó. 130 mais 50, 180. 130 mais 50, 180. 50 mais 130, 180, beleza? Então, se você somar dois ângulos vizinhos, ou seja, adjacentes, o somatório tem que dar 180. Outro caminho aí para você descobrir. Cara, o losango é muito top. Outra informação importante que pode cair na sua prova. O losango, turma, assim como o quadrado, ele possui diagonais ortogonais. Aqui a diagonal aqui, ó, 1, 2. O que são diagonais ortogonais? Tá bem aqui, ó, belezinha, ó, forma um ângulo de 90 graus entre elas, ó. No cruzamento entre as duas diagonais, vai formar ângulos de 90 graus, tranquilo? E aí, além de ser diagonais ortogonais, formam um ângulo de 90 graus, as diagonais formam um eixo de simetria. Repara que essa linha aqui, ó, ela divide os dois lados, tá? Em lados simétricos. Se eu passar essa linhazinha bem aqui, ó, esse triângulo que vai sobrar em cima e o triângulo que vai sobrar embaixo também vai formar simetria. Por isso que eles possuem eixo de simetria. Tranquilo? Informação importante, hein? E a quarta característica, o losango possui dois ângulos agudos e dois obtusos. Bora confirmar? Professor, o que é ângulo agudo mesmo? E aí, o que é? Isso, menor que 90. Ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Mas pegando aqui maior que 90 e o agudo menor que 90, rapidinho você pega e não esquece. Então, realmente, ó, eu tenho dois ângulos agudos, 50, 50, e dois ângulos obtusos. Sempre, professor, nesse losango aqui, sempre, tá? Dois ângulos agudos, dois ângulos obtusos. Tranquilo? Top, top, top. Estamos já encaminhando para a parte final. Trapézio isósceles. Lembra que tem três tipos de trapézio, mas esse aqui cai bastante. Vamos às características. Os ângulos da base maior, posso até completar também os ângulos da base menor, do trapézio isósceles são iguais. Opa! Então, aqui é a base maior, né? Isso aqui é 50, então esse ângulo aqui, ó, também é 50. É uma característica importante do trapézio isósceles. Lembra de triângulo isósceles, dois ângulos iguais? Aqui, ó, como tem duas bases, as duas bases de baixo são iguais e as duas bases de cima também são iguais. Professor, quanto médio dos dois de cima dá para descobrir? Dá. Você lembra que eu disse que lá no losango, que os ângulos adjacentes, os ângulos vizinhos, o somatório dá 180? Pois eu faço a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é 50, aqui só pode ser 130. Esse aqui é 130, os dois ângulos da base são iguais. Então aqui, ó, 130. Beleza? E se eu somar os quatro ângulos, vai dar igual a 360, tá? Coloquei essa informação bem aqui. Próximo. As diagonais do trapézio isósceles são congruentes, ó. Essa diagonal e essa, elas são iguais. Mas elas não formam ângulo de 90, tá? Mas as diagonais, elas são iguais. Informação importante. Outra informação. A soma entre o ângulo interno e o externo, adjacente a ele, é sempre igual a 180. Professor, traduz isso. Se eu esticar esse segmento de reta, eu esticar um pouquinho mais ele, bem que vai ter outro ângulo, não vai? Eles são adjacentes também, turma. Um próximo do outro, ó. E você já sabe que o somatório tem que dar 180, né? Ó, isso aqui é 50, aqui só pode ser 130. Massa, né? Uau, professor, realmente. Professor, outra coisa que eu prestei atenção. Se eu juntar esse ângulo aqui, amarelo, 50, com esse ângulo aqui,
dá meia volta, e meia volta é 180. É justamente isso, meu querido aluno. 50 mais 30, 180. E eu poderia brincar com esse trapézio, tá bom? Poderia brincar tranquilamente, ok? Fica de olho. Essa informação que o ângulo interno, somado com o ângulo externo aqui adjacente a ele vai servir para o triângulo, ele vai servir para o quadrilátero, ele vai servir para um pentágono, um hexágono, tá? Qualquer polígono eu posso utilizar essa ideia. Ângulo interno, mais o ângulo externo, que é o que está fora, os ângulos vizinhos aqui, o somatório dá 180. E o 4? Eles possuem dois lados não paralelos congruentes. Como assim, professor? Esse lado de cima e esse de baixo, eles são paralelos. Repare que eles não se tocam. Estão na horizontal, são paralelos. Mas esse lado aqui e esse aqui, eles vão se tocar em algum momento. Como assim, professor? Eu não estou vendo eles se tocando. Mas se eu esticar, te liga aí, ó. Em algum momento eles vão se tocar. Então, esses dois lados do trapézio, massa, né? Eles são congruentes, medidas iguais, e eles não são paralelos, tá bom? Então, dois lados não paralelos são congruentes, isso para o trapézio isósceles. E reta final da nossa aula, 3 exercícios bem rápido. Olha só, ele vai te dar o enunciado e ele bota lá, você tem que identificar quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Aí opa, tem 4 quadriláteros com 2 pares de lados paralelos. Quem são eles? Quadrado? Tem quadrado aqui? Não tem. Retângulo? Opa, tem um retângulo bem aqui. Quadrado, retângulo, losango? Tem losango? Opa, já tem um losango. Tem um paralelogramo? Não tem, não precisa. Então, Vilma e Maria, ou mais conhecidas como Maria e Vilma. Professor, isso aqui é o quê? Acertou quem falou trapézio. Esse aqui não é nem quadrilátero, isso aqui é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é um triângulo. E aqui ele fala de quadrilátero. Tranquilo? Beleza. Exercício 2. Aí ele te dá o enunciado e ele vem um destaque bem aqui, ó. É um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, mas ele diz que os seus ângulos não medem 90. Aí você, se ele possui os lados opostos paralelos, eu tenho 4, né? Pode ser o quadrado, mas ele diz assim, mas seus ângulos não medem 90. Ih, quadrado, falhou. O quadrado possui todos os ângulos de 90. Pode ser um retângulo? Falhou. Retângulo também possui ângulos de 90 graus. Sobrou trapézio e paralelogramo. Aí você vai lembrar, mas para ser trapézio tem que ter apenas um par. Trapézio tem que vir o termo apenas um par de lados paralelos. E aqui for no plural, né? Tem os lados opostos paralelos. Então, paralelogramo, beleza. E o último exercício na nossa aula, e ele te dá toda uma informação e tal. Ele diz que é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos e 4 ângulos diferentes. Ixi. Vamos rapidinho responder. Primeiro, é um quadrilátero. Aqui todos são quadriláteros. Segundo, possui 2 lados paralelos. Agora, cuidado, hein? 2 lados paralelos é equivalente a um par de lados paralelos. Cuidado, viu? Aqui ele não fala 2 pares. Aí o aluno, se o aluno entender como 2 pares, ele vai achar que... Aí ele vai ficar na dúvida. Oxi, era para ser quadrado, losango e retângulo. Tá errado. Mas ele fala apenas 2 lados paralelos, ou seja, é equivalente a um par de lados paralelos. Então só sobrou o trapézio. De olho nessa expressão, tá bom? Galera, abração, fique com Deus, até a próxima e fui!